Mensagens aos Jovens, Seção 9, Leitura e Música. Capítulo 88, Escolha da leitura. Educação nada mais é do que um preparo das faculdades físicas, intelectuais e espirituais para o melhor cumprimento de todos os deveres da vida. A capacidade de resistência e a força e atividade do cérebro são diminuídas ou aumentadas pela maneira como são empregadas. A mente deve ser disciplinada de modo que todas as suas faculdades sejam simetricamente desenvolvidas. Muitos jovens são ávidos pela leitura de livros. Desejam ler tudo o que encontram pela frente. Eles devem ter cuidado com o que leem, bem como com o que ouvem. Fui instruída de que eles se encontram em maior perigo de serem influenciados pela leitura imprópria. Satanás tem 1000 maneiras de perturbar a mente dos jovens. Não podem seguramente estar distraídos nenhum momento sequer. Devem proteger a mente para que não sejam seduzidos pelas tentações do inimigo. Influência da leitura nociva. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. Ele está tentando induzir tanto os jovens como os adultos a ler romances, contos e literatura semelhante. Os leitores de tais textos se tornam incapazes para os deveres que se acham diante deles. Vivem uma vida irreal e não sentem desejo de buscar as escrituras para alimentar-se do maná espiritual. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e obra de Cristo. Verdades que fortificariam a mente, despertariam a imaginação e criariam um forte e fervoroso desejo de vencer como Cristo venceu. Inimigos da espiritualidade. Se fosse possível eliminar grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. Romances, contos banais e excitantes, e até mesmo os livros chamados de novelas religiosas, obras nas quais o autor incorpora à história uma lição moral. São uma desgraça para os leitores. Sentimentos religiosos podem estar entremeados em todo livro de história, mas, na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angélicas, as mais eficazes para enganar e seduzir. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Os leitores de ficção estão entregando-se a um mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Deus dotou muitos de nossos jovens com aptidões superiores, mas com muita frequência eles têm enfraquecido sua capacidade, perturbado e debilitado a mente, de modo que por anos não tem crescido na graça ou no conhecimento das razões de nossa fé, por causa de sua escolha insensata de leitura. Aqueles que estão aguardando a breve volta de Jesus, esperando aquela maravilhosa transformação, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, 1 Coríntios 15:54, devem neste tempo de graça permanecer num plano mais elevado de ação. Meu querido amigo jovem, pergunte a sua própria experiência quanto à influência de histórias excitantes. Você pode, depois de tal leitura, abrir a Bíblia e ler com interesse as palavras de vida? Não vai achar o livro de Deus desinteressante? O encantamento daquela história de amor domina a mente, destruindo a imaginação saudável e tornando-lhe impossível fixar a atenção nas verdades importantes e solenes que dizem respeito ao seu bem-estar eterno. Decididamente, abandone toda leitura inútil. Isso não fortalecerá a sua espiritualidade, mas introduzirá na mente sentimentos que pervertem a imaginação, levando-o a pensar menos em Jesus e a demorar-se menos em suas preciosas lições. Mantenha a mente livre de tudo que poderia conduzi-la a uma direção errada. Não a sobrecarregue com histórias inúteis que não transmitem força às faculdades mentais. Os pensamentos vão corresponder ao alimento provido para a mente. O livro dos livros. A natureza de uma experiência religiosa é revelada pelo tipo de livro que a pessoa escolhe para ler em seus momentos de lazer.
Para ter mente saudável, firmes princípios religiosos, os jovens devem viver em comunhão com Deus, através de sua palavra, indicando o caminho da salvação por meio de Cristo. A Bíblia é nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. Ela contém as mais interessantes e instrutivas histórias e biografias que já foram escritas. Aquele cuja imaginação não se tornou pervertida pela leitura da ficção acharão a Bíblia o mais interessante dos livros. A Bíblia é o livro dos livros. Se você ama a palavra de Deus, buscando-a quando tem oportunidade, para que possua seus ricos tesouros e esteja perfeitamente preparado para toda boa obra, então pode estar certo de que Jesus o está atraindo a si mesmo. Mas ler as Escrituras de forma casual, sem procurar compreender as lições de Cristo para que possa corresponder às suas exigências, não é suficiente. Há tesouros na palavra de Deus que só podem ser descobertos cavando fundo na mina da verdade. A mente carnal rejeita a verdade, mas a pessoa que está convertida se submete a uma maravilhosa mudança. O livro que antes era sem atrativos porque revelava verdades que testificam contra o pecador, se torna agora o alimento do espírito, a alegria e consolação da vida. O sol da justiça ilumina as páginas sagradas, e o Espírito Santo fala à pessoa através delas. Quem tem cultivado o gosto pelas leituras fúteis, volte agora a atenção para a firme palavra da profecia. Tome a Bíblia e comece a estudar com um novo interesse os registros sagrados do Antigo e do Novo Testamentos. Quanto mais frequente e diligentemente estudar a Bíblia, mais bela se tornará, e menos prazer você terá nas leituras fúteis. Ligue esse precioso livro ao coração, e ele lhe será um amigo e guia.